O universo em toda a sua extensão oferece um vasto campo de estudo e especulação para astrônomos e cientistas. E enquanto mais a ciência avança e novas descobertas são feitas, mais perguntas surgem sobre o funcionamento do espaço. Como se não bastasse ter mistérios no universo, o que não faltam por aí são descobertas arqueológicas intrigantes que continuam sem explicação, apesar de existirem hipóteses e teorias malucas sobre a sua existência. Pensando nisso, nós aqui do canal Universo Curioso resolvemos fazer uma lista contendo alguns mistérios. Conheça agora as 5 descobertas intrigantes que os cientistas não conseguem explicar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! E se você conseguiu, comenta aí a hashtag Universo Curioso que eu vou dar alguns corações nos comentários dos inscritos mais insanos aqui do canal. OVNI chineses. Ao longo dos anos, diversos são os relatos de espaçonaves, alienígenas cruzando os céus de nosso planeta. Porém, geralmente são explicados pelos governos dos países mais tarde. O número total de mais de 3.000 objetos não identificados que pousaram em uma cidade na China em 2014 deixa muitas dúvidas. O governo afirma que os 3.000 objetos nada mais seriam do que pedaços de um satélite russo que teria sido explodido. Contudo, é muito difícil encontrar um satélite com design que bata com os pedaços encontrados. Um dos pedaços é uma cápsula sólida de aço que corresponde às imaginações humanas sobre o formato de OVNI, criando ainda mais teorias em nossas mentes. Porém, embora acreditemos que os pedaços nada mais eram do que OVNIs, muitas vezes a resposta mais óbvia acaba sendo a correta. Um foguete russo que deveria carregar um satélite de comunicação pela órbita do planeta teria explodido alguns dias após a sua decolagem, em algum ponto perto da fronteira da Rússia com a China, tornando a explicação do governo chinês muito mais convincente. Arca da Aliança. A Arca da Aliança é algo tão lendário que é assumido como algo praticamente místico, ganhando até um filme de Indiana Jones baseado em sua história. Muitos dos estudiosos acreditam fielmente que o objeto realmente existiu em algum momento da história, e se isso realmente aconteceu, ele poderia estar perdido em algum lugar na África. Caso as histórias levem consigo a verdade, a arca seria um baú de madeira revestido com ouro, que guardaria 2 das tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Por anos se pensou que a arca estava guardada em Israel, mas depois de ter desaparecido, diversas teorias começaram a se formar sobre um possível rapto para a Etiópia, e hoje já existem evidências que comprovariam essa conclusão, pois alguns monges do país dizem que a arca está guardada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na cidade de Askzum. Quando a revista Smithsonian enviou 2 jornalistas para investigarem o caso, eles se depararam com um homem que afirmou ter dedicado a sua vida inteira a cuidar da arca, e que não atendia por outro nome senão o Guardião da Arca da Aliança. Ainda segundo o Guardião, quando chegar a sua hora, outra pessoa guardará o dever de proteger a arca, assumindo todos os deveres da posição de guardião. A Muralha de Katia. Muitas pessoas conhecem a Grande Muralha da China, porém poucas conhecem o Katia, que pode ser considerado a muralha mais impressionante de todas. Essa construção foi feita há mais de 2.000 anos atrás, correndo por mais de 150 quilômetros no deserto da Jordânia. Contudo, mesmo com toda a sua extensão, não se sabe qual seria a razão da sua existência. Aliás, nem se sabia sobre ela até que um diplomata britânico a viu de seu avião que sobrevoava a região em 1948. A muralha é muito baixa para ser de caráter defensivo, e mesmo ignorando o seu tamanho, não há registros de nenhum povo que tenha vivido na região e que precisasse de um mecanismo de proteção. Até o momento não existe nenhuma razão viável pela qual a muralha poderia ter sido construída, e é quase que como se alguém tivesse colocado pedras por 150 quilômetros para se divertir. A partícula de Deus. É uma partícula subatômica que os físicos acreditam ser responsável por dar massa às demais. Sabe todo aquele papo de prótons e nêutrons que você aprende no colégio? Isso era tudo que se sabia sobre o mundo subatômico até mais ou menos 1930. De lá pra cá, os cientistas formulam teorias para entender melhor como as partículas subatômicas formam os átomos, a matéria e as forças que agem sobre ela. A principal dessas teorias é a conhecida como modelo padrão, e a descoberta do bóson serviu para comprová-la. A comprovação dessa partícula vinha sendo perseguida desde 1964, até que em 2012
Finalmente, um experimento atestou a sua existência com 99,9999% de certeza. A descoberta foi importante, porque a confirmação de um modelo hipotético abre novos horizontes para compreender o funcionamento do universo e até a existência de novas partículas. Porém, isso é só o começo, pois o modelo padrão só explica 4,6% do conteúdo do universo. O apelido Partícula de Deus veio em 1993, de um livro sobre o tema, que teve o título trocado. Escrita pelo Nobel da Física, Leon Lederman, a obra se chamaria A Partícula Maldita, em referência à dificuldade de encontrar o bóson. Mas o editor não curtiu a palavra maldita e lançou como The God Particle. Embora a alcunha tenha ajudado a popularizar o tema, muitos físicos a criticam por sugerir o envolvimento de algo divino ou místico. A dificuldade em observar o bóson é enorme. Ele só aparece em níveis de energia realmente altos e se transforma em outras partículas muito rapidamente. Por isso foi preciso construir o LHC, Grande Colisor de Hadrons. Para confirmar se o bóson descoberto é mesmo a partícula de Deus, será necessário estudar a fundo os decaimentos. O modelo padrão, conjunto de teorias mais aceito para explicar interações da natureza e as partículas fundamentais que consistem a matéria, prevê o decaimento do bóson de Higgs em diferentes partículas, cada uma em determinada quantidade. O próximo passo dos cientistas é testar vários decaimentos decorrentes dessa partícula. Se os resultados continuarem sendo coerentes com o modelo padrão, será confirmado que ela é mesmo o bóson de Higgs. A galáxia retangular. A galáxia anã LIDA 74886, detectada em 2012, está localizada a 70 milhões de anos-luz, mas mesmo a longa distância ela chama a atenção pelo seu aspecto retangular. As galáxias em geral têm formato oval, como discos, elipses tridimensionais, às vezes até com curvaturas irregulares. Mas essa nova galáxia tem uma aparência bastante peculiar, com cantos mais definidos. De acordo com algumas especulações, o aspecto retangular pode ser resultado da colisão de duas galáxias em formato espiral. A LIDA 74886 pode ser vista como um retângulo ou até mesmo se assemelhando a um diamante, mas apresenta um disco de orientação circular no centro. Acredita-se que a galáxia deve perder seus cantos duros ao longo de bilhões de anos. Os crânios alongados de Paracas, no Peru. Os crânios de Paracas foram descobertos em 1928. Ao todo foram encontradas mais de 400 múmias na chamada necrópole de Huari Cayán, localizada na região de Ica, no sudoeste do Peru. As múmias, as cerâmicas e os tecidos encontrados em Huari Cayán pertencem à cultura de Paracas, uma sociedade que floresceu nos Andes do primeiro milênio antes da Era Comum. Trata-se de um povo bem conhecido e estudado. A cultura da necrópole de Paracas não é o produto de um grupo misterioso e isolado de criaturas não humanas, resume o arqueólogo britânico Kate Fitzpatrick em seu site. Kate explica ainda que os homens de alto status social sepultados na necrópole apresentam um tipo de deformação craniana artificial que não era incomum no mundo pré-colombiano. A ideia de que os crânios de Paracas seriam fruto de intervenção alienígena e não de meras práticas culturais humanas tem como principal defensor David Hatcher Childress. Em 2012, ele publicou um livro sobre múmias de crânio alongado, em coautoria com um guia turístico, Brian, que promove, entre outros passeios, um roteiro andino chamado Incas Ocultos. Em 2014, Brian fez um anúncio bombástico. Ele diz estar de posse de resultados de análise de DNA que revelam que os crânios de Paracas não são humanos. Há vários problemas com esse pronunciamento. Para citar apenas o mais óbvio, o nome dos cientistas envolvidos não é mencionado em momento algum, e o resultado é classificado como inicial. Esfera. A arqueologia é a atividade que nos permite chegar mais perto da antiguidade, conhecer melhor nossa história. Entretanto, algumas descobertas simplesmente não podem ser explicadas. É caso desta grande esfera encontrada por um grupo de moradores de uma região remota da Bósnia, na Europa. Logo após fazer a descoberta, o grupo entrou em contato com arqueólogos que pudessem ajudar a investigar o estranho achado. Ninguém era capaz de dar qualquer hipótese sobre como a grande esfera havia parado lá. O arqueólogo Semir imaginou que talvez esta fosse uma chave para uma civilização antiga, já que outras relíquias semelhantes a esta já foram encontradas em outras localidades ao redor do mundo. A esfera encontrada na Bósnia, segundo Semir, datava de 1500 anos atrás. Objetos como este eram comumente encontrados nos anos de 1970, disse Semir.
Entretanto, muitas esferas foram destruídas por conta de um boato que se espalhou de que essas relíquias possuíam ouro em seu interior. Se essas esferas fazem parte de uma civilização antiga ou não, é uma questão. Entretanto, o fato é que ela talvez não tenha sido feita por um ser humano, e sim pela própria natureza. Matéria escura. Antigamente pensava-se que a gravidade deveria atrair mais e mais as galáxias para perto de si, até que todas elas se fundissem. No entanto, o tecido do espaço-tempo está se expandindo mais e mais, aumentando o espaço entre as galáxias. Parece haver alguma força desconhecida que está neutralizando e até superando a força da gravidade, e expandindo cada vez mais o universo. Os físicos chamaram essa força misteriosa de energia escura. Conforme o espaço se expande, mais e mais espaço é criado. Observando a velocidade de expansão atual do universo, os físicos estimam que a energia escura deve fazer parte de mais de 70% do conteúdo total do universo. O problema é que ninguém sabe o que ela é. Ela recebe esse nome pois não absorve ou emite luz, e só sabemos de sua existência através de sua interação gravitacional com a matéria bariônica, a matéria comum composta de átomos e tudo que vemos no universo. Ela nem ao menos foi diretamente detectada. No entanto, há uma série de candidatos à matéria escura, a maioria dos quais são partículas hipotéticas e massivas que interagem fracamente. Embora os físicos estejam trabalhando em diversos detectores dessas partículas elusivas, nenhuma até agora foi encontrada. Mas e você? Já conhecia algumas dessas descobertas que estão deixando os cientistas malucos? Então deixa sua opinião pra gente nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.